Nós vamos ler dois textos, dois versos, dois textos diferentes, mas que falam sobre o mesmo assunto. O primeiro deles está em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. O texto diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Diga comigo, tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O segundo texto está em Romanos capítulo 14. Também no verso 10. Diz a palavra: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Podemos nos assentar? Fiquem à vontade, com os ouvidos atentos, aquilo que a palavra do Senhor assim nos revelou nessa noite, conforme a vontade do nosso Deus. O tema dessa mensagem, eu já vinha meditando há alguns dias, diz respeito à prestação de contas, o que eu acredito ser uma necessidade humana. A quem nós temos prestado contas? E aqui no contexto dessa passagem, dessas duas passagens, Paulo fala sobre algo que ainda ocorrerá no futuro, mas que nós sabemos, pelo menos aqueles que creem no Senhor, que apesar de passarmos pelo tribunal de Cristo, aqueles que estão nele como seu advogado, já sabem o resultado, estão salvos. Mas a pergunta, se todos nós passamos, como humanos, os anjos também serão julgados, prestam contas a Deus, a quem Deus presta conta? A Bíblia fala sem nenhuma ambiguidade de forma direta: Deus não presta contas a ninguém e a nada, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. Não há pessoa ou princípio mais elevado a quem Deus precise consultar antes de fazer alguma coisa, pois Ele é Deus. Em Hebreus 6, no verso 13, está escrito assim: portanto, ou porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Porque o nosso Deus possui autoridade absoluta. Pense comigo. Ele fez um juramento, o qual ele se colocou, porque não tinha ninguém maior do que ele. Para que aquilo se cumprisse, Abraão, o que eu estou te prometendo, eu estou colocando o meu nome, é em meu nome que eu estou dizendo, e eu vou cumprir isso. Porque o nosso Deus, além de tudo, Ele é fiel àquilo que Ele promete. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Queridos, a mente e os caminhos de Deus são inescrutáveis e também misteriosos para nós. A nossa condição humana é muito limitada ante um Deus grandioso, soberano, incomensurável. Os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos vão muito além da nossa compreensão. O Senhor não precisa se aconselhar conosco ou nos explicar os seus caminhos, mas ainda assim, Ele revela aos seus santos, aos seus profetas, aquilo que Ele vai fazer. Não porque nós somos alguma coisa, é porque Ele tem prazer, Ele se agrada em compartilhar conosco, em ter conosco um relacionamento. Na verdade, é nossa responsabilidade de confiar no Senhor e de nos submeter aos seus excelsos, grandiosos propósitos em nossa vida. Mesmo que eu e você, ao aceitarmos tais ou
grandes desafios, não temos a menor ideia do destino que nos é reservado. A gente apenas confia. E lá em Provérbios 3, nos versos de 5 a 6, lemos este conselho de Salomão: confia no Senhor de todo o seu coração, porque Deus te quer por completo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie neles, ou nele, no seu entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Nós temos que confiar em Deus, porque é essa prerrogativa que agrada o coração do Senhor. Em Hebreus 11:6 está escrito que nós precisamos confiar no Senhor, né? Que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, porque esse Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, como diz o texto, é impossível agradar-lhe. Certa vez Deus perguntou a Jó, capítulo 41, verso 11: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E essa palavra de Deus para Jó veio depois de N questionamentos, dúvidas desse patriarca que passou um grande perrengue na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus em suas indagações, suas dúvidas, pelo contrário. Mas quando Deus começa a falar com Jó, e depois Jó reconhece no capítulo 42, Deus usa de toda a sua autoridade, com muito amor e zelo, né? Porque ele não queria consumir o teu servo, o seu filho, mas mostrar para ele que ele é soberano, tanto para dar quanto para tirar. E Jó aceitou de forma muito grata, porque depois que Jó disse: Senhor, falei como um tolo, antes os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. A experiência drástica, dura, assim, terrível de Jó, deu a ele um conhecimento mais profundo de quem era Deus. E Jó, no final da sua vida, recebe em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Queridos, ninguém aconselhou Deus a respeito da forma como ele deveria ordenar a sua criação, pois tudo provém dele. Deus criou o mundo para o seu prazer pessoal, e a vida tem o seu centro nele e não em nós. Infelizmente, como alguns pregadores costumam dizer por aí, toda existência, seja ela animal, humana, dos seres celestiais, é derivada de Deus, é dele, pois todas as coisas são dele, por meio dele e para ele, conforme Romanos 11:36. Queridos, em Romanos 14, nos versos de 11 a 12, está escrito assim: como eu vivo, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós, ou seja, é algo pessoal, cada um de nós que está aqui, dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, haverá um dia que teremos que prestar contas de forma pessoal ao nosso Deus. Então, sendo a Bíblia verdadeira, igreja, essa é uma realidade inescapável. Apesar de todos os esforços humanos em pensar e agir de forma contrária a isso, há muita gente, na verdade a grande maioria das pessoas acha que esse dia não vai chegar. E é engraçado, né? Que todos nós que até aqui chegamos sabem que a nossa vida tem um limite, tem um tempo. Nós temos um tempo determinado aqui nesse mundo. Por isso a sabedoria nos aconselha, igreja, a cultivar um reconhecimento contínuo da brevidade desta vida. E o salmista, no Salmo 90, no verso 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Temos que aproveitar esse dia como se fosse o último, mas às vezes é difícil. Às vezes olhamos mais para os problemas, para as circunstâncias, do que contemplarmos a alegria, o privilégio de mais um dia.
de toda a beleza que Deus criou em mais este dia, em meio às nossas dificuldades. E ainda ter uma compreensão crescente, que eu destaco aqui como 2 fatos sobre a realidade daquele dia, né? Do dia em que nós teremos que prestar contas a Deus. O primeiro fato está em Atos 17:31, quando a palavra de Deus nos diz assim: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo diz com muita confiança e certeza que se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então, o próprio, aqui é Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele está dizendo que na certeza de que Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou, um dia o mundo haverá de ser julgado, né, com justiça. Então, se Jesus de fato ressuscitou e nós cremos que isso aconteceu, o mundo viverá esse dia de justiça. Estaremos todos, quer crentes, quer descrentes, diante do Todo-Poderoso. O fato 2 está em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Pensamentos, atos e palavras, ou bem ou mal. Isso está no nosso texto base. Esses 2 fatos então nos mostram que vamos ter que prestar contas para Deus. E aí, queridos, com que frequência nós temos pensado nisso? Que vamos ser obrigados a prestar conta de toda a nossa vida ao Senhor, pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que fizemos. Isso não te assusta, não? Um pouco, né? Porque se nós temos certeza da salvação, amém. Mas e para o descrente? E aquele que ouve essas palavras, se porventura as descarta, não crê? E até nós mesmos que no dia a dia cometemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Porque se não tememos esse dia, todo dia é dia de confessar a Deus, todo dia é dia de louvar a Deus, todo dia é dia de adorar a Deus. E é isso que nos dá essa força, essa certeza de que Jesus, naquele dia, será o nosso advogado. Então estamos descansados no Senhor. Entendemos até aqui que Deus, Ele é absoluto, soberano, pois não há alguém maior do que Ele, e que nós, como suas criaturas, um dia veremos de prestar contas. Mas fica claro, igreja, que existe uma hierarquia em cujo ápice está o nosso Deus. E dessa forma, temos alguém acima de nós, mas abaixo de Deus aqui neste mundo, nesta terra, que Ele também instituiu para que devamos prestar contas. Paulo e Pedro nos exortam então a respeito dessas autoridades, né, e da consequente prestação de contas que nós também devemos ter a essas pessoas. Em Tito, no capítulo 2, do verso de 9 a 10, Paulo diz assim, exorta os servos a que se sujeitam aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E às vezes é difícil a gente ser fiel, ser reto. Às vezes queremos dar uma resposta àquele chefe ímpio, né? Aquela pessoa que não tem Deus, aquela pessoa que é uma autoridade acima de você. Mas segundo o que Paulo está dizendo aqui no livro de Tito, a carta de Tito, para Tito, ele fala, exorta os servos que se sujeitam aos seus senhores. Porque nós somos muitas vezes, meus irmãos e irmãs em Cristo, a Bíblia que o mundo não lê. As nossas atitudes vão falar se realmente servimos o Deus que falamos. E em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos de 13 a 15, o apóstolo Pedro também exorta dizendo, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor. Olha o que ele está dizendo, hein? Sujeitai-vos a toda ordenação humana,
quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. E muitas vezes, eu falo por mim, tá? Eu tenho certeza que também pode se encontrar assim. Nos pegamos tão indignados com certas circunstâncias que eu tenho que pedir perdão para Deus às vezes. Se você parar um momento e olhar as notícias, né, seja por meio da televisão, na TV aberta, para quem ainda assiste, eu raramente assisto, ou pelas notícias do Instagram, do Facebook, quando você começa a ver as notícias do Brasil, aí você já fica indignado. E essas coisas fazem mal. Sabe por quê? Porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo hoje já estava previsto na Bíblia. Nós temos que encher o nosso coração de esperança, de fé. E mesmo nessas circunstâncias, buscar em Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu não venha cair nessas ciladas. Eu sei que um dia eu terei que prestar contas. Eu tenho que prestar conta ao meu chefe. Eu que sou filho tenho que prestar conta ao meu pai, à minha mãe. Eu tenho que prestar conta a alguém que está acima de mim. E mesmo que ele não seja digno, ainda assim, se o Senhor ordenou essa pessoa como autoridade sobre a minha vida, eu tenho que andar em retidão na sua palavra. Eu tenho que manifestar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, para que o mundo saiba, como disse Pedro aqui, venhamos a tapar a boca à ignorância de homens insensatos. E nós sabemos que muitas de nossas autoridades são exatamente isso, insensatos. Homens que são distantes de Deus, homens que só maquinam coisas ruins e malévolas. Mas nós estamos aqui para ser luz neste mundo e sal nesta terra. O que a palavra deseja então falar aos nossos corações nessa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo, é que nós devemos prestar contas de nossos atos, não importando aqui em qual nível hierárquico você se encontre. Pois a prestação de contas, ela gera, primeiro, limites. Diga comigo, limites. Ela gera honestidade, diga honestidade. Ela gera responsabilidades. E por fim, relacionamentos. E para exemplo e aplicação desse contexto, vamos primeiro aqui observar um grande homem de Deus, cuja prestação de contas gerou limites. Em 2 Samuel 11, dos versos de 1 a 5, o texto aqui nos revela a tragédia que ocorreu na vida deste grande homem de Deus. Após seus atos insensatos, e é claro, estamos falando do rei Davi. Davi era um rei que possuía tudo, tinha tudo. Foi aquele que inaugurou a grande obra, né? A grande história do povo hebreu dentro da dinastia dos reis. Saul caiu, falhou, mas Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele desfrutava de uma caminhada íntima com o Senhor, tinha uma família e posição política estável e obtivera uma série ininterrupta de conquistas militares. Mas havia uma coisa que Davi não tinha. Ele, infelizmente, por um momento de falha, de fraqueza, cobiçou a mulher de outro homem. E não só isso, né? Ele decidiu tomar essa mulher para si. E enquanto seu exército estava na guerra, Davi descansava ali na sua casa. Quando você pega o texto, no início do texto aqui de 2 Samuel 11, está dizendo que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, que era o seu fiel escudeiro, o braço direito. Joabe estava em muitas de suas incursões ao longo da história de Davi, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Essa foi a primeira falha de Davi. Enquanto os reis estavam na guerra, Davi estava em casa de boa, vamos colocar dessa forma aqui. Aparentemente ninguém ousava questionar essa boa vida, essa folga de Davi. Então, sem ninguém a quem prestar contas, Davi cometeu adultério e assassinato. Diz a palavra, né, voltando para ela aqui,
que numa tarde Davi levantou-se de sua cama e foi passear pelo terraço do seu palácio. Do terraço então ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa e o texto diz: a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo-lhe: estou grávida. Pecado nunca fica oculto para aqueles que andam na presença de Deus. Por isso que não dá para enganar a Deus, meus amados. Mas aqui dentro do contexto da história, o resultado disso, né, a gente já sabe. No final aqui do verso 27, o texto diz assim: depois tudo aconteceu, né? O luto da mulher e tudo mais, o que tinha acontecido, o que Davi fez, desagradou o Senhor. Aquilo que nós fazemos e que não agrada a Deus, fica registrado também. Entenda uma coisa: a lei nos mostra que temos limites. Quando você está lá no seu carro dirigindo, você olha naquela reta, de repente, lá embaixo você vê uma curva e a placa dizendo: reduza para 60, reduza um pouco mais para 40. Você fala: não, meu carro é potente, meu carro curva muito bem, vou fazer essa curva a 120. Se você, às vezes a gente não entende que todas aquelas placas, tudo que está sendo avisado ali, alguém, um engenheiro, planejou aquilo ali, fez cálculos dizendo: independente do seu carro, se ele é bom ou não, essa curva você tem que fazer a tantos por hora. Quando você infringe, rompe esse limite, o resultado pode ser um acidente muito grave, no qual você pode até mesmo perder a vida. E por aí vai. Ou seja, Davi rompeu o limite que ele não poderia, mesmo sendo o rei de Israel. E ele sentiu isso na pele. Embora Davi pudesse ocultar dos seus colaboradores os seus pecados, ele não podia escondê-los de Deus. Embora você esteja num lugar, uma posição privilegiada, que você possa ocultar os seus erros, os males que você está fazendo, você não pode se esconder de Deus. Então certo dia Davi foi confrontado pelos seus crimes pelo profeta Natã, conforme está aqui em 2 Samuel 12, e veio as consequências dos seus atos. Por isso, queridos, não ultrapasses os limites que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E é claro, querido, que os limites que nós estamos falando aqui estão na palavra dele. Por isso que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, aplicar a palavra na nossa vida. Porque se você romper esses limites, a mão de Deus vai pesar. A segunda coisa que eu aprendo na prestação de contas, que ela gera honestidade. E aqui vou pegar como exemplo 2 Reis 5, do verso 20 a 27. E nesse contexto, meus irmãos, encontramos um outro personagem interessante também dentro dessa história. Porque nós temos uma capacidade incrível de nos enganar a nós mesmos, achando que vamos ficar impunes nos nossos erros. Por isso a prestação de contas é tão importante. Se não nos submetermos aos conselhos de alguém, acabaremos justificando praticamente qualquer coisa. Tudo tem uma resposta, né? Tudo tem uma justificativa. Especialmente se o que estivermos fazendo envolve pequenas concessões. Isso aqui não tem problema não, vai passar. Deus não liga para isso não. Assim, queridos, a prestação de contas é necessária, não tanto para nos proteger dos outros, mas para nos proteger de nós mesmos. É por isso que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Temos que ouvir
É bom ouvir pessoas antes de dar um passo. Confie em alguém em quem você, ou melhor, fale com alguém que você confia. A história então desse homem chamado Geazi, você já deve ter ouvido falar dele, servo do profeta Eliseu, mostra que a honestidade não deve ser negociada na vida de um homem íntegro, pois a verdade é um dos pilares que compõem o caráter dos santos. A verdade é um dos pilares que compõem o caráter dos santos. Fazendo um resumo aqui dessa história, que infelizmente teve um final muito triste, ela começa com a cura de Naamã. E depois que ele é curado, a partir do verso 20, a Bíblia fala aqui que Naamã, ele trouxe vários presentes para o profeta. Mas o profeta falou assim, não quero. Não é tempo de receber isso, eu não quero, muito obrigado. Pega seus presentes e pode ir embora. Só que Geazi criou olho grande naquilo, infelizmente. E o texto diz assim, olha, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Talvez você já tenha passado por isso. Que oportunidade. Era para não fazer, mas era uma oportunidade boa demais para deixar passar. O problema é que isso tudo teve um preço. Então Geazi, ele correu até alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da sua carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi então responde, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dá-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Geazi mentiu descaradamente. E a mentira é coisa de quem, irmãos? Pois é, dele mesmo. O coração de Geazi foi tomado por um desejo, uma vontade, uma ganância. Ficou cego. E aí, prontamente, aquele soldado, aquele grande general, claro, respondeu Naamã, leve 70 ciclos, não 35. Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse, colocou os 70 ciclos de prata e as 2 sacolas, com as roupas ali, as mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos 2 servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se diante do seu senhor Eliseu. Aí vem o momento. A cara de pau do servo de Eliseu. Mas Eliseu lhe disse, melhor dizendo, aqui no contexto, ele pergunta, onde você esteve, Geazi? Geazi responde, teu servo não foi para lugar nenhum. Mentiu de novo. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando você desceu da carruagem quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Você vê que Deus revela até os detalhes, Esse não era o momento de aceitar prata nem roupas. Até o que ele tinha recebido, Eliseu já sabia, sem ter estado lá. Nem de cobiçar olivais, vinhais, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, aí veio o juízo. A lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Foi na hora.
Não foi para amanhã ou para daqui a pouco, não. Foi naquele exato momento. Por isso, igreja, nós não podemos negociar a honestidade, que é, no contexto, a verdade que nós vivemos. Porque um dos pilares também, daquilo que Jesus nos ensinou, de como a pessoa dele se apresenta para nós, é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Geazi feriu um desses três princípios. Com Deus não se negocia a verdade, doa a quem doer. Seja honesto sempre. Vive essa honestidade. No caso de Geazi, o juízo veio imediatamente. Você pode encontrar na Bíblia outras situações como essa. A terceira prestação de contas, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, ela gera responsabilidades. Então, limites, honestidade e agora responsabilidade. E aqui eu quero ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do verso de 1 a 4, quando Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Ele diz assim, que sou também presbítero como eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é quem, igreja? Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então Pedro, que era um presbítero também, estava dando uns conselhos aos presbíteros como ele, sobre como cuidar do rebanho de Deus, que somos eu e você, somos nós. Talvez essa palavra seja mais para mim do que para você. Mas como pastor, eu tenho um rebanho, mas como pai também eu tenho um em casa, meus filhos, minha esposa, vocês também em casa, maridos, filhos, parentes, lá no seu trabalho, se você é chefe, nós temos responsabilidades. E nesse contexto estamos falando de prestação de contas a alguém, como eu disse, que está no mesmo nível que você, mesmo nível hierárquico, de autoridade. Pois quem irá cobrar prestação de contas do líder? Como aconteceu com Davi, que eu falei agora há pouco. Em resumo, ele disse: ao pastorear um rebanho de Deus, lembrem-se de que vocês também têm um pastor. E quando ele vier, você vai ter que prestar conta para ele. A Bíblia deixa clara essa necessidade de prestar contas. Mais uma vez, cada pessoa precisa de outras pessoas boas, com quem possa ser honesta e a quem possa prestar contas. E aqui, Paulo e Tiago nos ensinam duas coisas. Em Efésios 4:25, Paulo diz: por isso deixai a mentira, ó Geazi, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tiago diz no capítulo 5, verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, como homens e mulheres de Deus, de andar numa condição que o mundo desconhece. Andar em verdade significa ter a vida exposta, porque os que andam com Cristo andam debaixo dessa luz. E quando andamos com Cristo, nada pode estar oculto, porque é justamente nesse ponto que o diabo vai pegar alguns de nós. Por isso o Tiago diz: confessai então as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Ele não manda você julgar os outros, você, apedrejar os outros porque falharam. Ouça-os. Às vezes aquela pessoa está carregando um fardo pesado demais, ele precisa falar com alguém, confessar. E com muita graça e misericórdia, nós também que somos pecadores, precisamos entender isso. É nesse ponto que a nossa responsabilidade dobra, porque um dia nós também teremos que prestar contas a alguém que está acima de nós, que é o nosso Senhor. Então a prestação de contas gera
responsabilidade. E por último, a prestação de contas que gera relacionamento. E aqui o apóstolo Paulo em Gálatas 6, dos versos 7 a 8, ele diz assim: olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós conhecemos muito bem essa passagem a respeito da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo acreditava nisso, porque essa é uma lei universal. Ninguém planta tomate para colher uva, não é isso? É igual aquele ditado que diz, né? Que você planta, quem planta vento para colher tempestade. É mais ou menos por aí. Então a gente planta para colher alguma coisa. Se você estiver plantando coisas boas, a tendência é você colher coisas boas. Mas se você estiver plantando coisas ruins, é isso que você vai colher. Ele sabia que Deus tinha estabelecido uma lei espiritual, porque é uma lei espiritual, que, como a lei da gravidade, ela é inviolável. No mundo, se você jogar alguma coisa para cima, ela vai cair, não vai flutuar, você não está no espaço. Aqui na Terra, funciona assim, porque temos uma lei chamada lei da gravidade, que assim determina. Nós sempre colheremos exatamente o que semeamos. Se quisermos colher uma vida de bênçãos, precisamos então plantar essas bênçãos e cultivá-las em relacionamentos que nos mantenham no rumo certo, no rumo do Senhor. Como líderes ou liderados, eu e você, como igreja, como servos, não importa se você está no meio eclesiástico ou no meio secular, precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, porque em tudo eu e você estamos dando testemunho do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor, com muito amor, cobrar responsabilidades e seriedade em manter a nossa vida focalizada e equilibrada. Domínio próprio, um dos frutos, do Espírito. O escritor da carta aos Hebreus, então, no capítulo 12, e essa passagem eu digo para vocês, especificamente, ela é doída. Mas eu quero ler junto com vocês, para a gente finalizar aqui, do verso 4 ao verso 12. Aqui, o escritor dessa carta nos mostra que a correção, gerada pela prestação de contas às pessoas certas, elas são benéficas. Mas olha o que acontece. Ele começa dizendo assim, Hebreus 12, a partir do verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor discipula quem ama, ou disciplina quem ama, e corrige todo aquele a quem aceita como filho. Então, a quem ele tem por filho, Deus faz o que, a igreja? Disciplina. E o que mais que ele faz? Ele castiga. Será que o juízo de Deus sobre Davi foi pesado demais? Eu creio que não, porque depois dali nunca mais se ouviu dizer na Bíblia que Davi voltou a matar alguém inocente ou cometer adultério novamente. Talvez você pense assim sobre Geazi, pastor, porque o profeta profetizou sobre ele e sobre toda a sua descendência. Não cabe a mim julgar os feitos de Deus. A ação de Geazi foi extremamente reprovável, mas o juízo de Deus parece ter sido um pouco acima, Mas só quem pode, só quem tem a reta justiça é Ele. Imagine que no final dos tempos, depois de nos apresentarmos diante do trono, diante do juízo de Deus, diante de Jesus, haverá apenas dois caminhos. Os que por Ele forem salvos, glória eterna. Mas os que por Ele forem condenados,
juízo eterno. E aí, você acha que isso é pesado demais? Por isso que a reta justiça do Senhor em relação à prestação de contas não é para brincadeira, igreja. Nós temos aqui uma grande responsabilidade para com o nosso Deus e não podemos falhar nisso, porque temos mais a nosso favor, mas muito mais do que contra. Porque quem está hoje na minha e na sua vida nos conduzindo nessa caminhada? Mesmo que você, às vezes, nós venhamos a tomar decisões erradas. O Espírito Santo. Você pode orar, você pode louvar, você pode adorar. O inimigo não pode te impedir. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar, para lamuriar, para questionar Deus. Mas não. Segundo o texto, era meia-noite. Eles estavam com os pés amarrados, todos os dois machucados, seminus, tomaram varadas. E ali eles começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a clamar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Mas um terremoto estranho, porque eu nunca vi um terremoto, nem quero ver. Mas eu imagino que no lugar onde eles estavam, era um lugar, aquelas cadeias, né? Incrustadas ou construídas numa pedra, talvez, ou num lugar. De qualquer forma, se a terra treme, a tendência é o quê? Tudo desabar. Mas quando houve aquele terremoto, segundo o texto, só as cadeias se abriram. Por quê? Não sei. Porque foi algo misterioso, miraculoso, grandioso. Tinha alguém ali naquele lugar que precisava ser alcançado. E aqui a gente encerra. Porque eu aprendo aqui com Davi e Geazi, quando sigo os conselhos de Paulo e Pedro, né, em relação a isso, que nós precisamos de forma, prestar conta de forma honesta, construir relacionamentos sinceros, assentar os limites e cumprir a tarefa que nos foi lançada, né, conforme o texto diz, incumbida com muita responsabilidade. Paulo e Silas estavam ali e havia um carcereiro romano. Quando ele olhou para daquelas cadeias e não viu Paulo e Silas, era muito comum os soldados romanos serem justiçados, não sei se é essa a palavra correta. Quando eles perdiam, em combate, passavam com uma vergonha, eles tiravam a própria vida, para não ter a vergonha de chegar para o comandante: falhei. Ele pegou da espada e ia se matar. Aí Paulo e Silas saem lá de dentro: não faça isso consigo mesmo. Nós estamos aqui. E aquele homem entra trêmulo naquela sala ali onde eles estavam presos, né? O que eu faço para obter tão grande salvação? Aí nós conhecemos o texto: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E esse é o momento mais sublime na nossa vida de prestação de contas, porque naquele momento em que Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para reclamar, eles foram usados para salvar uma vida, e não somente a vida daquele carcereiro, mas eles saíram dali, foram para a casa daquele homem, pregaram para os parentes, para a família dele, e naquela mesma madrugada, eles batizaram todas aquelas pessoas. Vai valer a pena, querido, porque tudo que você está passando agora, o qual Jesus já pagou um preço, vai valer a pena quando naquele grande dia, quando você prestar todas essas contas ao Senhor, de forma honesta, gerando relacionamentos sinceros, entendendo que você tem limites, mas que as suas responsabilidades estão acima disso tudo. E Jesus olhar para você e disser assim: vinde, entre no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Será que isso não vai valer a pena? Então eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Porque mesmo sendo uma condição humana, e eu digo não só humana, porque os anjos também vão ter que prestar contas para Deus. Todas as criaturas vão ter que prestar conta para o Senhor. Mas nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, aqueles o qual Deus criou com o intelecto. Alguém que lhe disse:
que nós temos que buscar a Ele de todo o coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Nós temos uma responsabilidade aqui. E é nisso que nessa noite, que nós temos, mediante a palavra de Deus, que nos foi revelada, temos que meditar agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mediante o que foi pregado, o que foi anunciado. O que você aprendeu nessa noite? Eu sei. Muitas vezes a palavra fala de uma forma assim para um, para outro. Mas uma coisa ficou bem clara aqui. Não podemos ultrapassar os limites. Não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos responsabilidades. Nós temos um compromisso com aquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E se você se importa com isso, e se você entendeu isso, eu quero que você saia daqui nessa noite com uma certeza. Quem te chamou foi Deus, não fui eu. Quem te chamou para realizar essa grande obra, e é um privilégio servir a Deus, foi Ele. Não é para mim que você tem que prestar conta, mesmo que como igreja tenhamos aqui pastores, como o pastor Helder, meu pastor, tem que prestar conta para ele, porque eu faço também. E faço isso com muito amor e respeito e humildade. Lá o meu chefe onde eu trabalho, não importa, ele é ímpio. Eu tenho que prestar contas. Porque isso é apenas um treinamento. Porque no dia em que estivermos diante de Deus, Ele já sabe todas as coisas. Não podemos agir como os Geazi. Não podemos agir como Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Talvez você se ache bom demais. Geazi, era o servo do profeta. Não importa. Você pode estar no lugar mais alto dentro da sociedade, ou no mais baixo, conforme Geazi. Você pode ser um Davi ou um Geazi. Você vai ter que prestar contas. E para isso, lembre-se dessa palavra. Lembre-se de que essa responsabilidade que Deus lhe incumbiu, esses limites que você não pode ultrapassar, vão gerar sobre a sua vida esperança, paz, perseverança, porque Deus tem preparado para você o que o olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente sequer imaginou. Foque naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Esse mundo vai passar, mas hoje você pode ter a certeza da sua salvação e permanecer firme no Senhor, porque tudo isso vai valer a pena.